Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal onde eu vou compartilhar com vocês análise aí das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades para a semana. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça, não cai o dedo e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Dito isso, partindo para o gráfico, pessoal, tem que tomar bastante cuidado, tá? Um momento bem chato de mercado, bem complexo. Não achei quase nada interessante, tá? A maioria dos papéis já estão no meio do movimento, né? Ou muito próximo de zona de suporte para vender, mas também sem estar interessante para comprar próximo da zona de suporte. Então, uma semana assim bem chata, tá? Tratando do Ibovespa, a gente tem um Ibovespa na região de suporte principal, que é essa faixa dos 126.500 pontos, segue trabalhando ainda dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, né? Não consegue romper resistência do canal de baixa. A gente vê uma aceleração vendedora nos 3 últimos dias, ou seja, no final de semana, no final dessa semana agora, que fechou. Então ainda bem feio, tá? Se a gente dá uma olhada aqui pelo semanal, a gente já vem aí basicamente uma, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas de baixa. Vamos ver se a partir daqui entra alguma defesa compradora, mas assim ainda não tem nenhum indício disso, tá? Bem feio nossa situação, apesar de já estar trabalhando em uma região de suporte importante, tá? Mas olhando assim os ativos, tem muito papel perdendo zona de suporte, perdendo fundo, ainda bem complicado o cenário, ok? Próxima zona de suporte importante para o Ibovespa, um pouco mais abaixo, que seria essa região dos 125 aos 123 mil pontos, tá? Mas de fato ainda bem fraco a nossa bolsa e agora a gente vê dando uma acelerada na ponta da venda, tá? Só que se a gente olha o dólar, também complexo, né? Geralmente a gente tem bolsa para cima e dólar para baixo. E agora o dólar também bem travado, tá? Ele chegou a entregar uma boa movimentação de alta, inclusive quase cravou o alvo que a gente comentou, vem comentando na verdade nessa região de 5.940, mas no meio da semana aí acabou entrando bastante volatilidade, a gente viu o dólar devolver quase toda essa última alta que ele fez quando ele rompeu essa resistência de congestão e voltando aqui para um cenário um pouco mais travado, tá? Também sem nada interessante, uma expectativa um pouco mais travada também. Se a gente olha o gráfico semanal, pode ser só uma correção ainda, né? Mas pelo diário ainda bem feio, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou passar rápido aqui pelos índices, tá? A gente tem um índice imobiliário muito travado, congestionado, né? A gente vê que desde essa região aqui, olha, dessa última tentativa de renovar topo, o papel acabou andando o papel não, o índice acabou andando lateral, beleza? Então bem fraco o índice imobiliário, o índice financeiro, que é um dos setores aí mais relevantes para a nossa bolsa, também trabalhando dentro de um viés mais travado, porém dentro de uma estrutura de baixa no curto prazo, tá? Sendo ancorada por uma linha de tendência e também claramente a média móvel de 20 aqui ainda vermelha conduzindo essa movimentação mais para baixo, tá? Inclusive na sexta-feira fechou perdendo o fundo, né, confirmando mais um pivôzinho de baixo, o que abre expectativa para buscar suporte ainda mais abaixo, lá na região dos 12.400 pontos, tá? Ou seja, setor financeiro com viés mais negativo, é difícil olhar um pouco positivo para o nosso Ibovespa, imaginando uma possível defesa compradora naquela região de suporte, tá? Porque o índice financeiro é o setor que mais tem peso dentro do Ibovespa. Beleza? Claro, tirando eita lasqueira, e Vale, né? Então, o setor financeiro aí bem feio, tá? A gente olha o gráfico semanal também não conseguiu sustentar. O índice de consumo também bem fraco ainda, trabalhando dentro de um viés de baixa no curto prazo, congestionado em zona de suporte, começou a fechar abaixo dos 2.700, mira a possibilidade de voltar lá para os 2.561. Tá? O IEX já cravou os 3 alvos que a gente vem acompanhando, né? Principalmente para quem já é cliente e acompanha os vídeos aqui do Panorama Diário, onde é um vídeo que eu faço apenas para clientes aqui, atualizando o fechamento ali do pregão, né? Atualizando as ações das nossas carteiras de swing trade, que é curto prazo,
né? E também a carteira ali de mais médio prazo, tá? E fora os índices também. Então, para quem já está acompanhando, a gente conseguiu monitorar bem essa movimentação e ver essa perda de força do setor elétrico. Tá? Primeiro o suporte era 87.400, perdeu. Próxima região do suporte era os 84, agora quase chegando na outra zona de suporte que a gente mapeou, que é nos 82.800, uma zona de suporte essa que é mais de médio prazo, ou seja, setor financeiro trabalhando aí bem negativo nesse momento, pesando bastante na venda, né? É... Enfim, vamos partir já para os ativos para a gente dar uma comentada. Eu trouxe também algumas ações que eu já trouxe para vocês anteriormente, para a gente acompanhar ali os movimentos que fizeram, enfim, para relembrar, ok? Porque é coisa interessante mesmo assim, acabei não achando muita coisa, inclusive acho válido ficar um pouco mais conservador agora, tá? Operar bem menos, tá bom? Esperar uma confirmação, enfim, não ficar queimando ficha à toa, então bastante cuidado. E gerenciar as posições que já estão em andamento, né? Se for o caso. Vou começar por Tegma. Esse aqui foi um papel que eu trouxe para vocês faz um tempinho já, mas só para a gente relembrar, olha, como ele acabou se desenrolando, né? Espero que alguém tenha conseguido pegar. A gente comentou da possibilidade de uma comprinha seguindo aquela leitura que eu sempre falo para vocês de alinhar o tempo gráfico mensal com o tempo gráfico semanal e diário para montar posições de swing trade, ou seja, todo fechamento de mês, final de mês, gráfico mensal fechando, analisar os gráficos mensais para ver o contexto dentro de um tempo gráfico maior, para ver se tem alguma correção, enfim, pode ser algum setup lá pelo mensal, e você montar a posição ali pelo semanal, pelo diário, que colabora e aumentam as expectativas do trade seguir a favor. Beleza? A gente tinha comentado de Tegma 3, da possibilidade de comprar essa zona de suporte aqui, que foi nesse Candle Doji, olha. O papel trabalhando com um canalzinho de alta já lá em cima no topo, né? Voltou a corrigir, olha, em cima de suporte desse canalzinho, confluência com a média móvel de 20 períodos passando por baixo, média móvel de 9, relação de risco-retorno muito agradável, que a gente comentou que a compra era no rompimento da máxima, stopzinho na mínima, para tentar carregar pelo menos até a resistência desse canal, trabalhando do contexto técnico, né? Compra as próximas zonas de suporte para tentar carregar a telinha de retorno. Tá? O papel se desenrolou muito bem, trade de correção pelo gráfico mensal, olhando trade, olhando ali o gráfico mensal para um trade ali de gráfico semanal, né, para montar a posição. Olha, quem pegou o papel chegou a andar 18% e agora está lá no rompimento histórico, mas chegou a subir 36%, tá? Então acho que é um ativo interessante para ficar de olho, porém ainda não vejo mais entrada. Apesar de no diário segue sendo conduzido pela média móvel de 9, quando a gente olha o semanal, ele está um pouco distante da 9 e já vem de 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de alta. Eu gostaria que ele ficasse um pouquinho mais travado aqui em cima, essas médias aqui se aproximassem mais um pouco, para tentar uma entrada pelo diário, tá? Só essa questão mesmo do semanal, eu ainda não vejo entrada nem ali pelo diário. Só para a gente projetar esse último pivô, para entender até onde tem alvo. Inclusive cravou o primeiro, ó, 31,37, próximo alvo 36,12 e depois 39, uma das exceções da nossa bolsa aí subindo, né? Tegma 3, ok? Apesar de não ver entrada ainda. Deixa eu ver aqui como ficaria um alvo mais curto. Lá na região dos 34, tá? Vale de 3. Foi um papel que eu comentei com vocês, né? Que era essa possibilidade de comprar aqui. Porque, tirando um pouco o zoom, a gente vê a forte movimentação de alta e o papel que passou por um processo de correção. Apesar da agressão vendedora, a gente comentou, né? Que seria esse aqui o cenário, ó, de tentar pegar uma correção dentro dessa última movimentação de alta. Ele deixou um padrãozinho de martelo invertido em cima quase da região de 50% aqui do movimento anterior, né? Olha. Então, deu uma oportunidade para comprar aqui. Aqui é um pouco mais complicado, né? Porque a gente olhando agora com o gráfico aqui é mais simples. Mas enfim, quem não opera padrão de candle acabou deixando passar. Mas depois ele tem uma barra de ignição e deu uma oportunidade para entrar aqui, né? Ó, com risco aqui embaixo. Foi embora. Entrar aqui, mesma situação de Tegma. Olhando pelo gráfico semanal,
Ele já acionou o pivô, vem de 4 semanas consecutivas de alta. Gostaria de ver mais uma correção para tentar comprar. Tá? Pelo diário aqui, olha, se for comprar na máxima com stop na mínima, é um stop de 9%. Aí tem que levar pelo gráfico semanal, tá? Mas se eu não me engano também é topo histórico? Não. Mas o papel tem alvo, olha, para voltar para cá, olha, 33,42. Por quê? Zona de vazio gráfico, né? Vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui tudo aqui para a esquerda só para vocês entenderem a questão do vazio gráfico e vou mostrar, né? Aqui, olha, tem um vazio gráfico nessa região. Vou marcar aqui também para a gente acompanhar. Ó, tem um vazio, né? A gente não tem nenhum ponto de resistência relevante entre esse espaço de preço, tá? Então ele já rompeu, confirmou aqui, olha, esse pivô. O próximo alvo é lá em cima, os 33,50. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui que eu vi que estava atrapalhando. Aqui agora fica para ver. Agora dá para ver, né? Vazio gráfico, papel trabalhando aí dentro de uma forte movimentação de alta, tá? Vamos dar uma olhada no mensal rapidinho, olha lá. Então, olha, quem quiser montar a posição, for pensando aí mais em médio prazo, ao invés de você montar com a mão cheia aqui, monta um pedaço, né? 25% da posição total que você costuma montar operações para médio prazo, não vai com a mão cheia, monta pelo menos um pedaço aqui, né? Se o papel continuar subindo, você vai carregando essa mão menor. Se por uma acaso ele volta, dá mais uma corrigida, tenta formar fundo aqui, depois acionando um pivô, você tenta montar mais uma parte, ao invés de trabalhar com 100%, trabalha com 50% da mão, você costuma montar a posição. Mas é um papel muito interessante. Tem aqui entrada de fluxo comprador, tá? Então a gente vê uma retomada de fluxo comprador no papel, possibilidade de continuar essa movimentação aí para cima. Alpa 4 que eu comentei com vocês, olha, quem pegou na venda também é um ativo que entrou em região de vazio gráfico, tá? Acionou trade aí de correção de pullback na média móvel de 9, né? Movimento técnico bem bonito, tirando o zoom, o ativo passa a negociar em uma zona de suporte também de vazio gráfico, tá? Deixa eu tirar aqui. Uma região aqui onde essa estrutura do 6,70, próxima zona de suporte, só lá embaixo nos 4,60. Tá? Então, alvo lá embaixo, não vejo entrada por enquanto no papel. Tá? Entrar aqui embaixo, 6,43, stop lá em cima, 17%. Eu não vejo nada. Tá? Eu gostaria de ver mais um pullback para cá, olha, em 6,95, o que seria basicamente corrigir 50% dessa barra de ignição, que inclusive acionou o pivô de baixa. Tá? CPLE6 acionou uma venda na sexta-feira. Trade de correção. Tá, olha lá, o alvo que eu vejo para CPL6 é retornar aqui para os 8,85. Um ativo que passa a negociar abaixo das 3 médias já no curto e no médio prazo, demonstrando uma certa não, mas demonstrando fraqueza. Inclusive perdeu o último fundo aqui interessante da movimentação de alta anterior. A gente vê uma aceleração vendedora, alvo para CPL6, que inclusive é do setor de energia elétrica, que a gente viu no início do vídeo, que é um dos setores que está mais fraco na nossa bolsa. Beleza? Então, o alvo que eu vejo lá, os 8,84. Quem pegou aqui na vendinha, ó, venda de pullback, né? Ele perde a zona de suporte, volta a corrigir, médias ainda seguem aqui descendente, olha. Perdeu a mínima, eu tenho uma venda, o stopzinho está aqui na máxima. Ó, a entrada foi aqui, o stop está aqui. É um stop de 3,70 e o alvo lá embaixo de 6,36. Basicamente 2 para 1, tá? Deixa eu tirar só essa daqui, porque essa leitura aqui já foi. Deixa eu tirar essa LTB, porque as médias também já estão servindo para isso. Esse foi um ativo que eu também trouxe para vocês, comentando a entrada aqui, né? Olha. Nessa barra, olha, nessa região aqui, né? Com o stopzinho aqui embaixo, ó, seria um stop de 3,31. Quem pegou já está com 2%. Tenta carregar, tá? Mantenha o stop aqui embaixo, não vejo por que alterar. E eu não faria saída parcial ainda, tá? Saída parcial tentaria levar até a região dos 10,28, tá? 10,28, 11,2, que eu acho que o alvo, o alvo que eu tenho aqui é lá para a região dos 11,50, que também é vazio gráfico. Deixa eu tirar o zoom para vocês conseguirem compreender a leitura, olha. Vazio gráfico eu vou anotar aqui também, tá? Seria esse vazio gráfico. Rompeu essa congestão. Olhando aqui essas duas estruturas,
a gente vê que não tem mais nenhuma resistência relevante, a não ser de fato só aqui em cima, nos 11,80. Tá? Um ativo que fez uma forte movimentação de alta, congestionou em topo, acionou essa congestão rompendo aqui a resistência, passou por um processo de correção, média móvel de 9 começa a se aproximar do preço, a gente começa a retomar uma aceleração na ponta compradora. Tá? Para quem gosta aí de padrão técnico, acionou também uma bandeira de alta, teve um gap de fuga aqui, né? Olha, ou seja, um padrão de congestão. A gente tem um ativo que fecha dentro dessa congestão e no dia seguinte ele abre rompendo não só a congestão, mas também rompendo o topo anterior e acionando um pivô de alta com um gap, ou seja, um gap de fuga bastante bonito, passa por um processo de correção que deixa a bandeira, média móvel de 9 de 20 se aproxima do preço, começa a ver uma aceleração compradora, inclusive na sexta-feira fechou com volume de alta comprador acima da média e, dando zoom, quase nada de força vendedora. Tá? Então acho bem interessante o papel. Alvo lá em cima, do ponto de entrada que a gente tinha comentado, que foi nessa região por aqui, ó. Primeiro alvo nos 10,28 dá 7,71. E até lá em cima que eu vejo, olha, nos 11,50 já dá um upside de 20%. Também uma das raras exceções que estão aí demonstrando uma aceleração compradora, tá? Outro papel que eu trouxe para vocês aqui, olha, agora eu não lembro se esse papel foi nos vídeos do fechamento de mercado ou foi nos panoramas semanais. Bonito papel, tá negociando já abaixo das 4 médias no gráfico diário. A gente comentou de venda aqui, né? Olha, não sei se alguém lembra, no pivô, olha. Nesse pivô, com stopzinho aqui em cima, inclusive um dos stops melhor que tem, ou seja, um stop muito bem protegido. Tá? A gente vê as duas médias móveis de 20 e de 50 ancorando esse trade. A gente comentou, né? O alvo aqui embaixo, no meio do caminho, já fez uma parcial aqui, né? Olha, que tinha o alvo projetado aqui, mas eu tirei. Só para vocês verem, ó. Isso aqui. Já teria feito pelo menos uma saída parcial, tirado o risco. E o alvo lá embaixo, nos 15,27, 11%. O ativo já andou desde o pivô comentado, o papel chegou a andar 7%. Tá? Um movimento muito bonito, o gráfico semanal também já foi. Não vejo mais nada para ser feito, nem compra, nem venda. Tá? Quem está posicionado na venda, tentar carregar até os 15,20, ok? BBSE3 chegou a dar uma ameaçada de compra, né? Tá interessante pelo semanal, mas tentou aqui, olha, 2 semanas consecutivas voltar o viés comprador, tentar dar uma acelerada na compra. Os vendedores defendeu muito bem essa região, ou seja, a máxima dessa última barra vendedora aqui está servindo como forte resistência para o papel. Tá? Ainda está bem fraco. Quem comprou o suporte do semanal, o stopzinho está aqui, olha, 3,4, ainda está dentro do trade. Pelo gráfico diário, que a gente precisa para confirmar alguma compra novamente, pensando em curto prazo, só no rompimento de fato dos 35,41, fechar acima com força compradora, o que por enquanto ainda não parece acontecer. Ok? O papel ainda está bem fraco, mas eu ficaria de olho. Um ativo que eu trouxe para vocês, TRIS3, lembra que a gente comentou? Olha, rompeu aqui, agora ele corrigiu e armou um novo pivô. Melhor entradinha foi aqui, olha, 5,46, depois dessa correção. Ou seja, ele rompe resistência da congestão, volta a testar como um suporte, a gente tem a troca de polaridade. Uma resistência, que é feito o rompimento, ela passa a ser um suporte. Tem a barra de ignição, olhando o volume, em leitura de volume, a gente vê uma forte aceleração compradora. Tá? Então, desde esse momento aqui dentro da congestão, a gente percebe muito mais fluxo comprador, ou seja, demanda compradora pelo papel e quase nada de força vendedora. Tá? O ativo rompe essa região, que é uma região muito importante, né? Se a gente coloca aqui as médias, olha, deixa eu tirar essa setinha daqui. Um pivô de rompimento de congestão que sai alinhado com as médias. Só fica complicado para se posicionar agora, né? Quem quer tentar algo agora, olha, o stop está no mínimo na mínima da semana, o stop de 6,70. Tá? Se a gente fosse projetar essa última movimentação, esse último pivô, olha, entre esse fundo e o rompimento desse topo, próximo alvo 6,23, ou seja, tem um upside para cima de 12%,
contra um stop de 6. Eu faria esse trade? É um trade que eu faria sim, tá? Pelo gráfico semanal, entendendo ali a leitura do diário do volume, é um trade que eu faria sim. Até porque a gente, trazendo para o gráfico diário, deixa eu tirar um pouco essas médias, a gente tem um ativo que rompe essa tendência de baixa no médio prazo, né? O papel rompe essa movimentação de baixa. Faz o quê? Deixa eu desenhar aqui. Ele faz a primeira perna de alta. Rompe, ou seja, ele quebra essa estrutura de baixa, rompe o topo aqui anterior e faz o quê? Volta a fazer uma correção. Tudo isso aqui, olha, basicamente um ano aqui, processo de congestão, ou seja, lateral, formação, né, possível formação de um fundo ascendente no gráfico mensal, o que passa a ser interessante. Ah, ó, a gente tem esse fundo formado e um fundo, diga-se de passagem, muito forte, acima desse outro fundo, imaginando a possível retomada dessa perna aqui anterior de alta. Tá? E lembrando que o papel passa a negociar numa faixa agora um pouco mais tranquila de preço, dado que não tem mais nenhum ponto de resistência muito relevante. Tá? Então é um ativo que eu acho interessante, sim. O stop aí tem que ser lá pelo semanal mesmo, o stop no 5,18, tá? Não tem muito o que fazer. Pose 3 já tem uma venda, né? Olha, venda bem bonita, cara. O ativo que rompe uma linha de tendência de alta. Olha lá. Rompe linha de tendência de alta, volta a fazer o pullback. Pullback aonde? Em cima da média móvel de 20, olha lá. Que é o trade de correção. Aqui não foi o trade de correção da média móvel de 9, mas foi o ponto contínuo. Né? Ele vem até a média móvel de 20 e faz o fechamento. Média móvel de 20 continua a favor do movimento, ou seja, procurando uma venda, ela tem que ainda estar descendente nesse repique. Tá descendente? Tá. Essa é minha barra base, né? Minha barra referência. Perdeu a mínima, você tem uma venda acionada, stopzinho na máxima para tentar pegar isso aqui, olha, movimentação de baixa, correção, movimentação de baixa. O que seria, para quem gosta de contexto técnico, uma bandeira de baixa, que é um padrão de continuação da movimentação vigente, beleza? Assim como aconteceu aqui, né? Ó, movimentação de baixa, bandeirinha, ó, movimentação de baixa. Aqui, se jogar lá pelo diário, vai ter uma bandeirinha aqui também, correção, movimentação de baixa, correção até média móvel, olha. Testa na média, vem embora, agora fez o pullback. E o alvo que eu vejo para a região dos 4,78. Quem já vendeu aqui 6,06, o stop lá em cima, stop de 13%. Lembrando que o stop percentualmente é um pouco maior, dado o valor nominal baixo do papel. Inclusive, ações com valor nominal baixo, tomem cuidado na hora de vender. Confirme com a corretora de vocês a questão do aluguel, tá? Que tem que ver se o papel, se não é um papel, vamos ver aqui, Pose é bastante líquido, enfim, 36 milhões, né? Mas é sempre bom dar uma olhada. Venderia um pouco aqui embaixo ainda, talvez diminuiria a mão, é o que eu falo. Vou entrar com a mão que eu entro normal? Não, vou diminuir um pouco. Entraria com 50% da mão, tá? Até por conta do tamanho do stop também. O alvo, para quem quer tentar, 4,68, ou seja, um alvo de 20%, que seria carregar o trade até uma linha de tendência de alta de longo prazo, beleza? Tentar carregar para cá, olha. Bem bonito o papel na venda, tá? Bem bonito mesmo. A Lupar, que eu também trouxe para vocês, deixa eu tirar essas médias. Lembra? Eu trouxe na compra para vocês, aí ele andou um pouco, falhou, né? Quem operou curto prazo foi estopado. E a gente comentou de possível venda aqui, né? Olha, quando ele rompeu essa congestão em topo, ou seja, uma distribuição, perde zona de suporte, você projeta entre o rompimento do topo e o fundo para baixo. Tinha uma zona de suporte que era essa região dos 28,64, ou seja, uma zona essa que tem confluência com a projeção de FIBO. A gente comentou de venda aqui, né? Olha. Venda aqui, stop aqui, alvo aqui embaixo. Quem pegou se deu bem, tradezinho mais curto, tá? Era um tradezinho com stop de 2,13, 2,5, né? E um alvo de 5. Quem pegou se deu bem, não vejo mais nada para fazer. Próximo alvo 25,53 e o papel continuar negociando abaixo dos 28 e 27, novamente, zona de vazio gráfico, tá? O que seria vazio gráfico? Ele perde essa região de suporte,
Qual que é a próxima estrutura forte de suporte que eu tenho? Só aqui embaixo. Ó. Essa aqui é a próxima região, que inclusive uma zona de suporte muito forte para o papel. Eu vou até anotar com uma cor amarela. E vejo possibilidade de ir para lá, tá? Vejo possibilidade de bater lá nos 26,92. Tá? Ó, região de vazio gráfico. Ó. Seguinte, eu vou marcar no branco isso aqui, só para vocês terem uma noção. O vazio gráfico, ó, não tem nenhuma estrutura de suporte aqui desse rompimento para baixo. Deixa eu anotar no branco mais clarinho. Tá vendo? A zona de vazio gráfico. Ah, então esse é o próximo alvo que eu vejo para Alupar. O gráfico semanal já foi. Inclusive, tá, pessoal? Nessa zona aqui dos R$ 26 é uma zona de possível compra visando médio e longo prazo, tá? Dado que é uma linha de tendência de alta de médio prazo, onde a gente já viu oportunidades de compra próxima a essa região, toda vez que o preço volta próximo a ela. Tá? E agora a gente pode ter essa possibilidade novamente de voltar para cá. Beleza? Olhando isso pelo gráfico diário, seria inclusive o alvo final lá nos 26,92, que seria a projeção dessa distribuição em topo. Beleza? Do setor elétrico também a Lupar, tá? Vamos ver se tem uma divergência, alguma coisa. Então, uma leve divergência de alta aqui no estocástico. O OBV não, também indo de bico já embora, né? Disney trouxe para vocês aqui também. Eu espero que alguém tenha conseguido pegar. A gente comentou aqui embaixo já desse pivô saindo da congestão. Tem os alvos projetados para cima, cravou mais um no fechamento de sexta. Tá? Depois a gente comentou de pivô aqui de novo. Ó, quem pegou na última entrada, o stopzinho aqui embaixo, 3,32, o papel já chegou a andar quase 1 para 1, né? 2,70. A gente comentou qual que é o alvo principal. Alvo principal aqui em cima, 41,15 da última entrada, dá 10% de upside, o que seria carregar a posição até o último topo, né? A última estrutura de alta que o papel teve, que foi essa daqui. Movimentação de alta a partir desse topo principal que deixou, entra em processo de correção, marca um fundo de uma tendência maior mais alto que o fundo anterior e retoma a tendência terciária de alta novamente, voltando para a tendência inicial, que é uma tendência de alta, né, com base nessa última movimentação aqui, ó. Tá? E aí o alvo sendo aqui os 41,75. Gráfico diário e gráfico semanal muito bem alinhado, né? A gente tinha comentado aqui embaixo, olha. Nessa barra e depois aqui em cima no pivôzinho. Agora já não vejo mais entrada, tá? O alvo aqui em cima de fato nos 40 e 1, inclusive um alvo muito bem alinhado, porque tem média móvel de 200 aqui também, tá? Eu colocaria no bolso. Coinbase também não vejo nada, porém é um ativo para ficar de olho, tá? Um papel que rompe congestão em topo. Tem o próximo alvo nos R$ 80. Por enquanto não vejo entrada. Para procurar entrada, eu gostaria de ver uma possível, assim, não sei se vai corrigir, tá? Não tá com cara, mas enfim, eu não vejo entrada agora. Pelo menos uma correção até média móvel de 9, né? Até média móvel de 9 ou uma congestão aqui em topo, média se aproxima do preço e depois tentar pegar um pivô. Mas não sei não, tá com cara que vai parar não, tá? E aí já não vejo a entrada agora. Porque a gente vê o mercado de cripto dando uma boa acelerada agora, principalmente por conta do cenário. Principalmente não, né? Porque cripto não depende das eleições, enfim, para andar. Mas, né, dado o contexto lá fora, a gente teve eleições, corte de taxa de juros também nos Estados Unidos, que acaba ajudando os mercados de risco. E a gente viu aí o mercado de cripto voltando a retomar um fluxo bastante positivo. E Coinbase, para quem não sabe, é uma corretora de criptoativos lá fora, inclusive é uma BDR aqui na nossa bolsa. Então, voltando aí, forte movimentação de alta também para o papel que é ligado à corretora de criptoativos, beleza? Bom, pessoal, esses foram os papéis que eu vi para a semana, tá? Então, como vocês perceberam, bem pouca coisa, eu trouxe mais alguns contextos para relembrar com vocês os estudos anteriores que a gente tinha feito e, de novo, cuidado, momento chato, complicado da nossa bolsa. Foi o que eu comentei aqui, vai operar nesses momentos? Diminui a mão, ao invés de operar com a mão cheia que você opera em mercados direcionais, enfim,
quando o mercado está assim desse jeito, opera um pouco menor. Por quê? Se você tomar os stops não vão te machucar tanto, beleza? Então opera com a mão pequena agora, deixa o Ibovespa aí definir a movimentação, confirmar e depois você começa a montar as posições quando ficar um pouco mais claro o ambiente, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Caso queiram deixar um comentário, ficarei muito feliz porque ajuda também, né, o vídeo a entregar para mais pessoas, beleza? Abração e até a próxima, pessoal.